Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Queria iniciar então o nosso último encontro do semestre do Grupo SIGA. A gente vai fechar com chave de ouro esse primeiro semestre do ano de 2025, que foi um semestre em que tivemos vários encontros muito ricos, não é? Foram quatro convidados, além de um primeiro encontro inicial. E hoje, para terminar, a gente tem a felicidade aqui de receber a Thalita Lima. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação da Thalita, ela que defendeu recentemente o doutorado na PUC do Rio de Janeiro. A gente compartilhou aqui no grupo a tese dela, né? E a gente leu alguns dos capítulos para poder conversar com ela aqui hoje. Ela é atualmente pesquisadora, do projeto, né, coordenadora de pesquisa do projeto Panóptico, que ela está vinculada também ao Centro, né, de Estudos, aliás, o Panóptico está vinculado, né, ao CESEC, não é, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, e é pesquisadora também associada do Datas, tem uma pesquisa voltada para a área de dados, tecnocontrole, autoridade, subjetividade, então intimamente associado com vários temas que a gente discute aqui no nosso grupo. Esse é um projeto ligado à PUC do Rio de Janeiro, não é? O projeto Datas, né? Enfim, eu já, assim, eu tenho contato com alguns colegas do Rio de Janeiro, também da PUC do Rio de Janeiro, especialmente com a Caitlin, acho que ela participou, ela te orientou, foi um negocinho? Isso. A gente já participou de vários eventos juntos, eu já convidei ela para algumas bancas aqui também, uma grande parceira do nosso programa, e também de outras pessoas do Rio de Janeiro. Eu acho que na sua banca eu vi que estava a Fernanda Bruno, não é? Que é a professora da comunicação, que é também uma colega muito querida, professora lá na Federal do Rio de Janeiro, e da área de comunicação social e que foi inclusive quem me apresentou, assim, me indicou para o David Lyle, que depois eu fui fazer tive lá, né, um período de pesquisa em 2021, 22, e ele foi o nosso primeiro convidado, inclusive, desse ciclo de encontros desse semestre. Bom, eu vou dizer um pouco sobre a dinâmica. Nós temos duas relatoras, queria começar agradecendo as duas relatoras. Cada encontro nosso, nós temos duas monitoras que participam da organização do nosso grupo, que ficam responsáveis por começar e conduzir a nossa discussão naquele encontro. E as nossas relatoras especiais de hoje são a Fernanda, que está aqui, eu ia falar do lado, mas enfim, na tela aparece, depende do layout que vocês, de como vocês escolheram aí a apresentação das telas, mas para mim ela está aqui próxima. E a Fernanda está realizando doutorado aqui no nosso programa, sob minha orientação, e ela que é também pesquisadora do IRIS, que é o Instituto de Referência Internet e Sociedade. E além da Fernanda, a Isabel, que também está aqui conosco, a segunda relatora, que é uma jovem pesquisadora da graduação aqui do curso de Direito da UFMG, que está iniciando agora iniciação científica comigo. E no grupo, você vai perceber, nós temos participantes dos mais diversos níveis, assim, de formação, desde a graduação, do primeiro período, desde os calouros até pós-doutorandos, né, passando por vários mestrandos, doutorandos, etc. Enfim, então, e acho que a ideia do grupo é colocar questões atuais e fazer todo mundo trabalhar junto, independentemente do nível em que esteja, não é? Acho que todo mundo aproveita desses debates e cada um à sua maneira, não é? Pega temas ali para poder, seja desenvolver depois novas pesquisas ou incorporar nos trabalhos que já estão desenvolvendo, enfim. Bem, eu vou. Quem que vai começar das duas? A Fernanda ou a Isabel? Fernanda? Então vou passar a palavra para a Fernanda, então. Mais uma vez, muito obrigado, Thalita, por estar aqui hoje. Boa tarde, pessoal. Obrigada, professor. Obrigada, Thalita, principalmente por ter topado estar aqui com a gente. Obrigada, Isabel, também, que vai fazer a relatoria junto comigo. Bom, eu acho que a gente está propondo justamente esse
que esse encontro seja um pouco mais dialógico, né, sem uma apresentação inicial, para a gente conseguir explorar alguns pontos da sua tese. E acho que eu e a Isabel, a gente conseguiu fazer um bom trabalho de separar algumas perguntas, tanto sobre a parte metodológica, quanto sobre desdobramentos mais teóricos, a partir do que você tem em relação a toda a sua tese, mas também em relação à sua atuação profissional, sabe, Thalita? Então, eu acho que para a gente começar conversando, claro que tem coisas aqui que vão sugerir um pouco que tu faça uma breve apresentação, então se tu quiser, não tem tempo específico para as tuas respostas, se tu quiser falar, abrir, né, para quem talvez não tenha tido tempo de ler, ou se leu, não leu todos os capítulos indicados. A gente separou os capítulos 2 e 5 para leitura, especialmente, e foi muito difícil, foi eu que fiquei a cargo de escolher quais eram os capítulos, e foi muito difícil escolher, mas fica à vontade de trazer sobre toda a tese. E para começar, a gente queria saber mais sobre o que te levou à escolha desse tema, né? A gente sabe que tu está muito imersa já nessa discussão, atuação no Panóptico, no SESEC, então, também, né, em outros coletivos. Então, o que te levou a escolher esse tema especificamente, o quanto ele se relaciona com as tuas pesquisas anteriores, e até como o professor Marco falou, né, quando a gente vai questionar sobre essas escolhas na segurança pública, muitas vezes a gente parte para uma teoria do dano, né, de demonstrar viés, de demonstrar os impactos. E aí, o que te levou a escolher essa abordagem de questionar essa lógica filosófica por trás da utilização da tecnologia na vigilância? A boa pergunta, né? Que é tipo, o que que fez eu pesquisar isso? E agradecer o convite de todo mundo e todo mundo que leu e está aqui engajado. É sempre bom, né? Como o professor falou, ter pessoas que estão em níveis de aprendizado diversos, que vão trazer, às vezes, as perguntas que a gente precisa ouvir, né? Que vão questionar e trazer perguntas que, às vezes, a gente já entende como óbvias, que não são óbvias, então fazem a gente repensar e construir junto, né? Eu acho que é sempre bom participar de grupos de pesquisa. Eu mesmo, na minha graduação, participei de vários e foi muito importante para mim depois decidir o caminho acadêmico, né? Eu trabalhei um pouco fora da academia até voltar, né? E fazer uma carreira acadêmica, mas eu acho que ter essa experiência na graduação é muito importante. A universidade pública garante que tem essa possibilidade, né? Garante que, olha, é possível um caminho acadêmico, né? Eu sou, para falar um pouco sobre mim, para entrar também, por que eu escolhi esse tema, eu sou de Nova Iguaçu, que é Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, então, perto de mim eu não conhecia muita gente que tinha sido pesquisador e nem sabia que isso era possível. Então, ter essa formação na universidade pública, já fazendo esse disclaimer e agradecendo o professor por ter montado esse grupo, por fazer isso possível, acho que é muito importante. Bom, por que que eu decidi pesquisar isso? E aí você puxou um ponto, né? Porque eu já estou bem imersa nisso na sociedade civil, sou coordenadora de pesquisa do Panóptico, já tem mais de 3 anos que eu estou trabalhando no Panóptico, né? Desde que ele se consolidou mesmo como monitor de reconhecimento facial no Brasil. Só que a minha atuação acadêmica sobre o tema vem antes do projeto, né? Eu já pesquiso isso de antes. Então, eu acho que o Panóptico foi mais um caminho que apareceu, né? Uma coisa que apareceu no meu caminho de como eu conseguia mobilizar o que eu estava pensando academicamente com a prática, né? E não necessariamente os argumentos que eu desenvolvo na tese são argumentos que, na prática da sociedade civil, sejam argumentos possíveis. Então, existe quase uma reflexão que a gente tem que ter na academia de que existem coisas que precisam ser pensadas, precisam ser problematizadas e pensadas academicamente no sentido filosófico, prático, para mobilizar autores e não necessariamente esse argumento vai entrar no debate político desse jeito. A gente vai precisar fazer camadas de traduções ou entender o que vai ser mais importante no debate político em si. E que eu acho que esse é uma questão central atual. A gente está no debate sobre regulação de inteligência artificial, inclusive a Fernanda está bem atuante, né, na mobilização, é que como que a gente consegue ampliar a gama, né, de argumento, né? Porque a gente fica nos mesmos argumentos, porque são argumentos que são fortes, né? O argumento do viés, o argumento de risco.
Mas chega uma hora que esses próprios argumentos são cooptados. E na minha tese eu acho que é isso que eu tento fazer. Porque eu fico mostrando, olha, esses argumentos podem ser cooptados. Então, como que a gente faz para aprofundar o tipo de argumentação, né? Provocar o pensamento, muito no sentido da Dana Haraway, né? Que é uma pesquisadora que é bastante importante para o meu pensamento da tese, e também para Karen Barrat, que é uma pesquisadora da física, mas que tem contribuições muito boas para a gente pensar a humanidade, é como que a gente provoca o pensamento e consegue reimaginar ou pensar formas argumentativas outras, né? Que às vezes é descolada ou fora, né, dos padrões atuais que a gente pensa debate político, debate jurídico. Então, é mais no sentido de provocar. Por que que eu entrei nesse tema? Desde 2018, quando eu entrei no mestrado, eu pesquiso tecnologia, datificação, só que eu olhava muito para algoritmos de predição, eu olhava muito para terrorismo, eu pesquisava terrorismo, então eu estava olhando para isso, eu olhava como, na verdade, modos de quantificação e ideias de criação de perfis de risco a partir da estatística. Então, eu estava olhando essa forma de quantificação estatística e eu trabalhei com isso na minha graduação. Fiquei um tempo fora da academia. Quando eu volto para o mestrado, eu continuo trabalhando com isso. Só que agora, em 2018, a gente já começava a ter um debate sobre algoritmo. A gente já começava a pensar em como esses perfis eram feitos para além do uso estatístico, né? Quando essas tecnologias começaram a ser ampliadas, né? E cada vez mais se tornarem parte do cotidiano. Então, no mestrado, eu olho para o uso de medidas administrativas na França, né, que eram medidas que teve os atentados na França, então, a partir dos atentados se criou um estado de exceção, e a partir do estado de exceção se começou a ter medidas administrativas que limitavam o movimento das pessoas, participação em cultos religiosos. Então, eu comecei a olhar isso e falar, gente, tem alguma coisa. E comecei a olhar tanto o movimento de centralização de bancos de dados de inteligência, quanto o uso de algoritmos de predição de crime, no caso de predição de terrorismo, que é um conceito também super debatido, né? O que é terrorismo, né? Cada sociedade vai construindo ali o seu outro e a sua noção de terrorismo. Foi daí que eu comecei a entrar no tema da tecnologia em si, fiz a minha dissertação sobre isso específico. E quando eu fui para o doutorado, eu já sabia que eu queria falar sobre tecnologia, só que eu não queria falar sobre predição, eu queria falar sobre tecnologias biométricas. E eu nem ia entrar tanto no reconhecimento facial, eu ia olhar para a genotipagem probabilística de DNA, que é uma outra pesquisa que eu faço, que não necessariamente entrou na tese, mas que é algo que eu acho relevante, que é olhar como nossos dados genéticos, eles também criam perfis, e o que no capítulo 3 da tese eu entro bastante, né, que é como a ciência em si, a ciência biométrica, né, o que é biometria, ela surge nesse sentido de tentar produzir ordem a partir de um padrão genético, de um padrão visual, que depois a gente vai discutindo, né, qual que é esse padrão que se cria, mas tenta se criar cientificamente padrões, e que é nada mais, nada menos do que hoje a gente pensa o machine learning, né, que é como que a gente constrói a partir de grandes dados, como que a gente encontra padrões nesses grandes dados, tanto de LLM, né, para construir textos e pensar generativamente produções, né, a partir de textos e imagens também, mas também como que esses padrões eles são utilizados para diversas outras coisas, como para predição de análise de risco de crédito, de moradia, serviços sociais diversos, saúde, a gente tem um problema na saúde agora, que é basilar, né? Até convidar quem se interessa por esse tipo de pesquisa. A datificação da saúde no Brasil vai ser uma questão, já está sendo uma questão, e vai gerar diversas camadas, tanto no sentido de onde esses dados vão ser armazenados, são dados biométricos também, muitas vezes, ou dados sensíveis, e etc. Então, comecei a querer pensar mais sobre a biometria. Então, só para a gente focar na pergunta da Fernanda, eu entrei nessa pesquisa do doutorado querendo entender biometria, assim, querendo fazer uma análise sobre machine learning, né,
querendo entender o porquê que a gente confia. Na verdade, a minha pergunta central, que sempre ficava na minha cabeça, é por que a gente confia tanto nesse tipo de tecnologia? Eu conversava com os desenvolvedores, na época do mestrado até, eu fiz bastante entrevista, e eu tinha a galera que falava assim, não, gente, isso aqui vai... A gente sabe que isso erra. Então, as pessoas que estavam desenvolvendo sabiam de muitos limites e não criticamente refletiam sobre os impactos desse erro. E do outro lado, os operadores, agentes que estavam usando a tecnologia confiavam nos outputs, né, nos resultados que aquela tecnologia dava. E a minha pergunta de saída era: por que que a gente confia nisso? E por que que mesmo errando a gente continua confiando? Se vocês forem ler, é, acho que toda a tese eu sempre estou repetindo essas mesmas perguntas. Tá errando? E por que que mesmo errando a gente continua confiando? Então, não necessariamente um erro é uma parte fora, né? Então, por isso que eu trago muito esse debate, já voltando a palavra para vocês, sobre o erro. Porque o erro não está fora do processo de aprendizado científico até, né? Então, por isso que eu trago muito a filosofia da ciência como discussão na tese. Porque o erro é parte de como a própria ciência vai se moldando, né? E quando a gente olha para as discussões de Popper, que é falsificável, que não é, como que a gente decide a própria noção de errar cada vez melhor, né? Que a inovação traz, a gente vai errar sempre para errar melhor. Então, assim, essa coisa do experimentar como uma parte positiva, né, do avanço científico, e por isso que eu trago muita ciência e tecnologia até no título da minha tese, é que essa ideia da experimentação científica e tecnológica, ela não necessariamente é ruim. Então, o erro não necessariamente é ruim. Então, por que quando a gente traz esse debate, quando a gente olha mais amplamente um debate sociotécnico, né, quando essas tecnologias saem dos laboratórios, saem dos modos de teste e entram na nossa vida, né, cotidiana, e cada vez mais em aspectos que causam flexibilizações significativas dos direitos fundamentais, como o direito da liberdade, como foi no caso da minha dissertação, quando a gente olha para o reconhecimento facial, muitos outros riscos, como que a gente lida com o debate do erro. E aí, não necessariamente dizendo que não é importante a gente fazer esse debate. Óbvio que é muito importante a gente fazer esse debate, mas entendendo que ele vai ser cooptado de uma certa forma. Porque, veja, em 2018, quando a Joy Bulawini e a Timothy Gebru, elas têm um debate seminal sobre viés algorítmico, que basila todo o debate que vem depois. Qual foi o movimento da Google? Não sei se vocês lembram, foi contratar a Timothy para o board de ética. Primeiro movimento. A gente está entendendo que tem um problema, a gente vai criar vários boards de ética. A Microsoft contratou a Kate Crawford para o board de ética da Microsoft, que também é uma pesquisadora muito importante, crítica ali, em olhar a inteligência artificial. Você cria uma resposta, só que não necessariamente se faz uma reflexão ampla, estrutural, sobre o que esse erro significa e o que a gente quer com essa tecnologia, né? Então, e muitas vezes, por isso que é importante entender que não é dizer que o debate sobre o erro, sobre o viés, não é importante, ele é um debate central, principalmente para as pessoas comuns, tipo minha mãe, minha avó, as pessoas que estão no cotidiano entenderem o impacto real dessa tecnologia na vida delas. Mas para a gente ampliar a gama de reflexão e tentar sair do looping, né, que é esse looping problema, solução, problema, volta, problema, solução, problema, fica em looping infinito, para a gente tentar sair um pouco do looping, né, do experimentalismo tecnológico, a gente precisa pensar para além desse único argumento, né, porque o erro, nesse sentido, ele não é um problema. Ele não é, tem até uma parte, acho que é no capítulo 2 se eu não me engano, tem um título, né, que não é um bug, ele não é um problema para o machine learning. O erro é parte do machine learning. A própria ideia, olha, machine learning, aprendizado de máquina, ela vai estar constantemente aprendendo. Então, é realmente pensar que, tecnicamente, isso não é um problema, mas como que a gente lida sociotecnicamente com essa questão.
Então, talvez essa seja a entrada. E aí, respondendo a isso, né? Minha pesquisa vem antes do panóptico. O panóptico entra no meu caminho, que foi muito importante, porque eu consigo fazer uma tradução um pouco. Não necessariamente eu uso muitos argumentos da minha pesquisa mais teórica, mas eu uso essa minha percepção e minha tentativa de aumentar o leque argumentativo na prática, tanto no panóptico quanto na campanha. Eu sempre falo, gente, a gente precisa diversificar o argumento, vamos falar de orçamento, vamos falar de transparência, vamos trazer outras coisas, porque é isso, né? No debate público a gente precisa trazer o que as pessoas vão se impactar também, né? Então, acho que é isso, devolvo para vocês. Eu fui abrindo várias abas, então fico aberta também para quem quiser comentar enquanto vai falando, levanta a mão e a gente vai tocando. Perfeito. Eu vou usar o meu privilégio de relatora para puxar a fala para mim, mas pessoal, quem quiser levantar a mão, ficar à vontade. Depois eu vou só fazer um comentário, mas depois eu vou passar para a Isabel, porque ela tem uma pergunta bem nessa pegada dos erros que se abriu agora. Mas eu, assim, apaixonado pela sua tese desde a primeira vez que eu li, porque o que eu estou tentando fazer no doutorado agora, depois de conversar com o Marco, depois de qualificar, né, a Bia Kremer estava na minha banca, a professora Maria também, da UFMG, é sobre questionar alguns conceitos que estão dentro dessa discussão e que balizam, enfim, a discussão sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil. A gente tem, por exemplo, essa categoria dos erros, e aí os erros eles acabam sendo cooptados, né, como algo que tipo o erro faz parte. Então, não, nada está fugindo ao normal. O erro não é a fuga do normal. A gente precisa do erro para melhorar. Então, na minha tese, eu questiono o risco, pensando, né, também nessa articulação política de tipo, cara, a gente tem gradação de risco, mas por que que tudo bem que tem interesses financeiros, econômicos, né, que uma hora joga para cá, outra hora joga para lá ali na classificação, mas o que que é risco aqui no final das contas? E aí a minha tese se desenvolve muito a partir vai se desenvolver, se Deus quiser, né, tudo a partir disso. Então, eu sei, tenho certeza que teu trabalho é muito o que eu precisava de, tipo, cara, isso aqui é ampliar a discussão, isso aqui é a gente questionar coisas que estão sendo dadas no debate como discussões prontas, mas entender que elas partem de algum lugar, e muitas vezes esse lugar, ele legitima tudo que está acontecendo na ponta que a gente vê dessas violências e desses problemas, né, os danos com esse tipo de sistema, ainda mais na segurança pública, que a gente sabe que é uma área no Brasil é, estruturalmente marcada por discriminações, e a gente sabe sobre quem é que vai pagar a conta do erro no final das contas, né? Então, eu vou passar para a Isabel agora, para a gente seguir nessa pegada e conversar um pouco mais sobre o detalhe da tese. Obrigada, Fernanda. Ei, pessoal, boa tarde. Obrigada, Thalita, por vir aqui falar com a gente no grupo. A sua tese, tipo, ela vai ser muito proveitosa para todo mundo. E uma coisa que me pegou é que, tipo, você estava até falando disso, que o erro, ele tá previsto. E a gente, mas mesmo assim a gente continua acreditando e tudo mais. E na parte técnica, tudo bem errar. Mas como que você enxerga essa relação entre a justiça e a verdade técnica? Num sistema com, tipo, cada vez mais mediado por essas opacidades algorítmicas. Porque mesmo que na técnica o erro tá previsto, tudo bem, meio que na prática não vai ser bom para a população. Aí como que você acha que vai ser essa relação entre, tipo, a justiça e a verdade, que muitas vezes não é uma verdade verdadeira? Boa pergunta, né? E essa é uma pergunta que é capciosa, uma pergunta difícil. E você puxou a palavra justiça, né? Até na tese, eu não sei, em algum lugar na tese, eu não sei exatamente em qual lugar. Inclusive, foi bom essa conversa com vocês, porque essa tese vai virar um livro. E quando virar um livro, aí eu compartilho com vocês também e falo. Enfim, né? Eu estou voltando nela para deixar ela no formato de livro e tudo mais. Então vai ser ótimo ouvir também vocês, porque eu vou pensando nesses caminhos.
toda vez que eu falo de justiça, eu sempre tenho um pé atrás em como eu vou falar. Eu sou das relações internacionais em toda a minha formação, desde a graduação. Eu não sou do direito. Então, quando eu estava escrevendo sobre ela, e eu vi que chegou uma hora que eu ia começar a falar sobre tribunal, justiça, eu falei assim, conversando até com a Caitlin, ela não me orientou, mas foi alguém importante ali dos grupos que me ajudou a pensar, a Bianca também, que são pessoas do direito, como que eu vou abordar isso, né? E como que eu vou pensar a justiça, porque a justiça também é um conceito que ele é um conceito que diz muita coisa, às vezes não diz nada, né? No sentido de que o que que é a justiça? E aí, sabe, assim, o que que é a justiça? O que que é a ética, né? São grandes conceitos filosóficos, teóricos, que tem muita discussão sobre, mas que é isso, é muita discussão e a gente ainda não consegue pensar o que que a gente quer entender como justiça. Então, quando eu abordei justiça, exatamente esse termo, não no sistema de justiça, mas o termo justiça, o que que é justiça algorítmica? O que que eu entendo como justiça? Eu sempre tive um pouco de cuidado, pensando muito aí em discussões que eu li sobre justiça a partir do Derrida. Então, eu tive essa concepção de pensar a justiça com cuidado, para eu também não escorregar ali, porque não era o foco da tese. E eu não queria abrir camadas teóricas demais que eu não ia conseguir fechar, porque seria uma outra tese, né? Justiça algorítmica, outra coisa, outra tese, pensar outra coisa, mas só para dar esse pequeno disclaimer sobre justiça. Mas, do ponto de vista, igual você falou, né? Tem o técnico e tem o sistema de justiça. Tem um debate que é importante, que eu tive que entrar, né, por conta da tese, que é o debate sobre a verdade, a construção da verdade jurídica, né? Tem uma autora que é a Sheila Jasanoff, que ela é do STS, uma autora muito, muito consolidada já, e que ela tem muitos trabalhos em que ela está investigando como que a ciência entra na justiça. Então, eu me apropriei um pouco dos debates de como que a ciência entra na justiça, para entender como que a tecnologia também se apropria dessa quase que camada científica, neutra, objetiva que ela tem. Então, eu me apropriei um pouco desse debate que a Sheila Jasanoff já estava fazendo sobre ciência e direito, e também comecei a entender, porque o Ian Hacking também é um pesquisador bem importante, como eu falei antes, né, da minha trajetória. Eu trabalhava muito com estudos de quantificação, e o Ian Hacking é uma pessoa muito importante para os estudos de quantificação, para pensar a probabilidade. Então, eu acho que também vem daí essa minha inquietação para entender essa questão da probabilidade. O Ian Hacking, em alguns estudos, ele fala, né, como que o direito também é tratado a partir de probabilidade. Então, ele não necessariamente é diferente da probabilidade que a gente está falando no machine learning. São formas probabilísticas diferentes, mas também é isso. O que o juiz está decidindo, ele está trabalhando através de uma verdade que pode ser verdade ou não, a partir dos dados que estão sendo apresentados ali. Então, veja, se eu apresento igual você falou, né? Se eu apresento uma evidência que é produzida a partir de uma ferramenta dessas, em que há uma credibilidade suficiente, em que o juiz entende que aquela evidência produzida pelaquela ferramenta é credível o suficiente, quase como se fosse um testemunho de um expert, ela vai ter um peso diferente. Não necessariamente vai ter um debate sobre se isso está errado ou não, mas ele já vai ter um peso diferente, entende? Do que eu sendo uma pessoa que está lá falando, uma testemunha falando, do que uma ferramenta falando, ou do que um expert falando, né? Às vezes eu gosto muito de série, coisas de tribunais, eu ficava meio refletindo também sobre isso. Às vezes eu botava para dar uma desopilada e eu ficava pensando na tese e vendo as coisas, assim. Então, porque é isso, né? A construção da verdade jurídica também é feita por muitos, né? Então, é esse emaranhado de coisas. Quando a gente coloca a tecnologia, é mais uma camada nesse emaranhado. Só que a tecnologia tem essa questão de que ela, quando a gente está falando de softwares que são proprietários, a gente não tem acesso, né, a como que esse software é feito. E aí também tem um debate que mesmo softwares livres,
quanto mais inteligentes, entre aspas, quanto mais deep learning eles são, menos a gente consegue entender as camadas que eles possuem. Então, assim, tem até um debate que eu não entro na tese aí, jogo para a gente pensar junto, e quem está produzindo também sobre isso, como que a gente consegue essa tal fazer auditoria sociotécnica, fazer auditoria. É uma coisa que eu acho que é um pouco complexo, né? Como que a gente audita e diz também que aquilo é bom o suficiente, né? Para rodar? Como que a gente consegue fazer isso ser bom o suficiente, né? Ou dizer que isso é válido ou não. Existem vários debates a partir daí que se abrem, principalmente quando eu olho para o sistema de justiça criminal que traz um risco ali, e aí o debate de risco também é outra coisa muito complexa, é, que traz um risco real para as pessoas, né? É uma pessoa que vai ser encarcerada ou não. Na tese, no capítulo 5 eu trago alguns casos que eu tive acesso, principalmente muita conversa com o pessoal que faz litigância nos Estados Unidos, que é uma organização que é a CEIU-Lei, que é a CLU, a gente fala a CLU, né? Eles fazem muita litigância com casos de erros, então eu conversei com uma pesquisadora e a partir daí eu comecei a ter acessos e conversar. E quando você olha os casos em que eles fazem litigância, você escuta dos pesquisadores sobre, é sempre isso, essa tentativa de querer ter acesso ao código do algoritmo, mas não necessariamente que você vai ter. Mas e se eu não tiver, como que eu lido com esse caso de erro ali no tribunal? Precisa haver algum tipo de reparação. Então, eu acho que tem uma parte na tese, que inclusive tem uma colega muito, muito querida que sempre fala, né, que no capítulo 5 é que se chocam meus dois lados, né, que é o meu lado mais que está pensando teoria e o meu lado que está trabalhando na prática, porque na prática isso vai gerar algum tipo de questão. Então, o debate do erro, nesse sentido, ele serve para gerar fricção, ele serve para gerar debate. Mesmo que esse debate seja cooptado, mesmo que a gente precisa mudar argumentos, a gente precisa gerar fricção, porque senão a gente vai continuar nesse loop infinito. Porque se criou o mercado também, como a Fernanda falou, se criou o mercado. Então, como que a gente gera fricção e como que a gente garante no limite que as pessoas tenham acesso, por exemplo, a uma contestação? Que o defensor público, no caso, eu estou olhando para casos nos Estados Unidos, né? Que o defensor público ou a pessoa que está sendo ali, ela tenha acesso a todos os elementos para que ela faça a sua defesa. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, e aí olhando mais para as pesquisas que eu tenho feito com o Panóptico, a gente não vê, a gente tem muito contato com as defensorias públicas, né? Inclusive, a gente lançou um relatório tem 2 meses com a Defensoria Pública da União. Os defensores não sabem como isso está sendo usado. Então, as pessoas não sabem como que isso entra, né, na engrenagem do sistema de justiça criminal, mas quando entra na engrenagem, ele gera alguma coisa. Então, o que eu queria trazer para a gente sempre pensar é que, embora tenham erros e acertos, todo o output, quando entra numa política pública, ele vai gerar alguma coisa. E como que a gente lida com o que está sendo gerado, como que a gente reflete, entendendo que o que está sendo gerado não é uma verdade. E aí, nesse sentido de verdade, é que não é 100% certeza, ele é sempre uma probabilidade. E aí, por isso que o debate que eu trago no capítulo 2, como abertura, é importante, porque ele sedimenta pensar de que existe uma forma, e aí é um debate mais amplo, que entra até IA, e aí mais amplo mesmo, como que a gente entende a probabilidade, como que a gente desconforta essa ideia, porque a gente sempre tende a pensar em causa, em razão, em porquê. Então, como que a gente pensa em probabilidade nesse novo cenário? Como que a gente fala para um aluno que está usando o chat GPT direto que nem todas as respostas que ele está te dando eles são verdade, né? Embora ele escreva lá com as letras miudinhas, né? Isso aqui não é 100% real. Mas você passa tanto a acreditar porque ele escreve tão bem, ele te convence que aquilo ali é real. Então, ele te convence que aquela informação é verídica. Então, eu acho que é uma questão
mais ampla enquanto sociedade, academia, que a gente vai ter que lidar com essas tecnologias. Eu acho que é um ponto de inflexão que não tem volta, só tem adensamento de uso, não tem volta, só tem adensamento de uso, porque tudo está datificado, está muito mais fácil você fazer qualquer tipo de algoritmo. Existem muitos dados disponíveis hoje, então existe um, uma conjunção de fatores que fazem com que seja muito mais fácil ter todos os tipos de machine learning atuando de diversas formas. Como que a gente lida com essa ideia de que não é 100% real? E aí eu falo isso só para fechar a fala. Eu fiz uma visita no Centro de Comando e Controle aqui do Rio, né? No, no E aí, conversando com o tenente responsável, e aí falando com ele estava me mostrando tecnicamente como é que funcionava, a ferramenta, tudo mais, e a gente conversando. E eu sempre, nessas entrevistas, eu sempre escuto muito e falo muito pouco, né? Assim, só vou escutando, vou querendo saber, ele me mostrando interessada para saber como que eles estão fazendo a ferramenta. E ele me falou, aí eu perguntei, qual que é o nível aí de verossimilhança para fazer o match, né? Que é o nível que é o ratio. A partir disso aqui vai gerar um alerta. E aí ele falou: então, deixa eu te falar sobre isso. A gente foi testando, experimentando a tecnologia até ter um nível aceitável, que é essa ideia do bom o suficiente que eu trago na tese. A gente foi testando até ter um nível aceitável. O nível aceitado foi 70% de similaridade. E eu perguntei, mas por quê? Ele, não, por que foi isso? Porque foi, entendeu? Foi assim, uma experiência. Então, também para a gente entender que a gente não está falando só da tecnologia, mas a gente está falando da tecnologia em rede de outras pessoas que também, instituições, práticas, e também é isso, também não só pensar a tecnologia como algo isolado, ela é algo dentro, né, de muitas coisas, de muitas práticas humanas, instituições, por exemplo, ter um PL de vai alterar ou não essa prática. Como que isso vai entrar? Então, tudo isso gera debate, gera questões, vão produzir coisas, né? Por isso que os estudos da Karen Barra, para mim, são muito importantes, no sentido de que ela traz essa ideia. Ela faz uma pesquisa que traz essa ideia de que tudo é uma intraação. A gente sempre age com outros, né? No caso, outros que são pessoas, instituições, leis, tudo isso, e outros que são cabos, infraestrutura, que torna possível todo esse emaranhado tecnológico. Tudo bem, Isabel? Tem mais questões? Tá certo, não, agora passar a palavra para Fernanda, que a gente vai fazer alternando as questões. Ok. Mas o senhor quer puxar alguma coisa desse ponto, professor? Não, Desculpa. eu puxo depois de vocês. Pode continuar. Tranquilo. Eu acho que a gente segue, a gente tinha, assim, a gente tinha várias perguntas, mas a gente quer deixar para o pessoal aproveitar a Thalita também. Então, eu acho que eu vou fazer mais uma, depois se a Isabel quiser fazer outra, a gente vai tentando se inserir com todo mundo junto. Mas o que eu ia puxar um pouco agora é que tem vários desdobramentos dessa fala, né? Eu fiquei anotando cada coisa aqui e até foi muito curioso, porque nessa última audiência pública, que a gente teve, para quem não está muito ligado no debate, né, a gente tem o PLDA, que é o PL 2378 de 2023, e ele é um PL que nasceu com o número 21 de 2020 na Câmara, foi aprovado em regime de urgência, pouca participação social na construção, vai para o Senado, fica 2 anos no Senado, a gente tem discussão com uma comissão de juristas, depois a gente tem uma comissão específica de senadores, vai para plenário, isso assim, muito resumido, né? Só uma visão grande, geral, assim, da situação. E agora volta para a Câmara. E agora na Câmara se iniciou uma nova rodada de audiências públicas e a primeira foi realizada na última terça-feira. E é engraçado a gente pensar nessa questão sobre justiça, sobre o que é justiça para a máquina, o que é ética para a máquina, porque nessa audiência, uma das pessoas e essa audiência tá pública para todo mundo ver, né? Mas ato falho ou não, uma pessoa do setor privado que estava presente nessa audiência
quando estava falando sobre o fato do problema não ser a tecnologia em si não ser capaz de discriminar, mas sim ser um problema, por exemplo, de base de dados, e aí jogar, no caso, a preocupação não para o PLGA, mas para uma LGPD da vida, o ato falho foi a IA não tem ética, a IA não tem preconceito, e aí é uma questão de tipo, nossa, a IA não tem ética, talvez seja exatamente esse o problema que a gente está tentando enfrentar aqui. E aí, quando a gente pensa em embutir justiça numa lógica em que o erro está ali fazendo parte disso, eu achei muito relevante. Eu nunca tinha parado para pensar também no que você falou sobre o peso da palavra do expert, por exemplo, num processo judicial, mas também nessas audiências. Eu acho que quando a gente parte, por exemplo, não do setor técnico, não da ciência da computação, não da ciência de dados, a nossa expertise já é um pouco mais questionada, tipo, olha, você está falando, mas você não tem essa formação técnica, né? E o quanto o peso de um especialista, mas que só tem conhecimento da área técnica e não da área sociológica, muitas vezes acaba sendo super valorizado numa discussão e a discussão sociológica fica um pouco mais escanteada. Mas você mencionou, né, sobre as múltiplas teses que você poderia ter escrito se você tivesse ido pelo caminho da justiça algorítmica, se tivesse ido por um caminho e pelo outro. Você traz também, né, metodologia dentro da sua tese, mas queria ver se você podia falar um pouco mais sobre alguma outra dificuldade metodológica que envolveu a construção desse trabalho. Seja de conseguir material, seja de conseguir contato e tudo mais, que você quiser compartilhar com a gente. Eu vou começar só comentando a questão dos experts, né? E é uma questão importante até para a gente, né? Eu, como eu falei, toda a minha formação é de relações internacionais. Só que uma coisa que eu sempre tive, desde lá da minha pesquisa com quantificação, com estatística, era essa questão da curiosidade. Essa questão da gente sentar com essas pessoas que são especialistas e entender. Porque se a gente for olhar, a ciência moderna, ela constrói nossas áreas como campos muito isolados e estanques. Cada vez mais, atualmente, a gente percebe que, opa, isso aqui não vai dar certo. A gente precisa garantir algum tipo de conversa. E às vezes os conceitos não conversam. Às vezes a gente está falando de coisas semelhantes, aí as ciências sociais fala de um jeito, a filosofia fala de um jeito, a RI fala de outro jeito, o direito fala de outro jeito. Mas a gente consegue tentar. Como que a gente consegue essas conversas? Quando a gente fala de humanidades, ainda é mais fácil, porque muita da humanidade também está ancorada em conceitos filosóficos, em discussões que todo mundo faz, tanto no direito, nas sociais, nos RI. Quando a gente fala da técnica, é um outro mundo, com outros mil conceitos, com outras coisas, né, que são importantes ou não no sentido da própria formação, né? Você vê um engenheiro, ele tem pouquíssimas matérias de história da engenharia, filosofia da ciência. Muitos nem sabem, cara, quem foi Ada Lovelace? Não sabe quem foi. Isso é verdade, assim. Muitas coisas, você sabe que a Ada Lovelace, não sei quem é. Quem é a Ada Lovelace? Qual é a importância dela? Entendeu? Assim, então eu acho que eu vejo que é um movimento até olhando do ponto de vista pragmático, você vê que o Ministério da Educação, a CAPES, ela cada vez mais impulsiona que tem essa interdisciplinaridade, essa conversa entre os campos, porque cada vez mais os problemas são complexos. Quando você ataca problemas complexos, trazendo complexidade, trazendo diversidade de olhares sobre aquele mesmo problema. Então, eu acho que isso é um ponto importante. E eu acho que sempre é importante conversar com essas pessoas técnicas. As conversas que eu tive com engenheiros me ajudaram muito, principalmente no capítulo 2 a pensar em como eu entenderia. Eu precisava entender. Para eu criticar ou eu precisava tentar entender como aquilo funcionava. Eu acho que é tanto da gente das humanidades dar um passo atrás e tentar entender com eles o porquê que eles chegaram a esse argumento, quanto também ter uma abertura das ciências da computação, das engenharias, para incluir debates éticos, debates sociotécnicos, né? Beleza, vocês estão construindo uma ferramenta que vai processar um monte de dados biométricos de criança, exemplo, né? Qual é o impacto disso? Existe legislação para isso? Muitas vezes eles nem sabem o que é uma LGPD, gente. Eles não sabem que existe LGPD, que impacta diretamente num tipo de pesquisa
por exemplo, uma pesquisa com dados biométricos sensíveis de criança, ou com dados biométricos mais amplos. Então, eu acho que tem essa crítica mais da própria construção, de como a gente entende as caixinhas, né? Eu entendo que é importante, é sempre essa questão da construção do campo, da construção das caixinhas, mas também misturar um pouco as caixinhas, entender e conversar, ter esse momento de escuta, né? Entender o porquê, também acho que é um passo importante, a palavra do expert tem peso, tem bastante peso, e como que a gente também disputa esse lugar de expertise, que é disputa, né? O lugar de expertise é um lugar de disputa. Sobre a questão da metodologia, então, na introdução, não sei se vocês chegaram a ler, mas na introdução, a minha metodologia ficou mais na parte da introdução, por uma escolha mesmo de economia de capítulos, né? De organização da tese. A gente vai fazendo escolhas, né? Pesquisar é isso, recortar e fazer escolhas, e entender as limitações também do que é possível fazer. Então, na introdução que eu coloquei basicamente como que eu ia entender a tese, assim, os Thalita, capítulos. desculpa, deixa eu só te interromper, só porque como aqui a gente tem gente de diferentes níveis, graduação e tudo mais, eu só vou fazer um aditamento à minha pergunta e como você mencionou limitações, se você quiser trazer as limitações das suas escolhas também, porque eu acho que para quem está em iniciação científica é muito massa saber que a gente não vai cobrir o mundo, sabe? E que tá tudo bem a nossa tese não responder para todas as perguntas que tem. Então, só acrescentar isso, se você puder trazer na sua fala. Desculpa. Tá, joia. Então, quando eu entrei no doutorado, eu entrei com um projeto que eu era muito ambicioso. Eu ia olhar aprofundada, porque eu mergulho num algoritmo específico da Clearview, mas eu ia fazer isso com dois algoritmos, tanto da Clearview quanto o Atru-Alele, que é esse de genospagem probabilística de DNA. Tanto que todo o material da minha qualificação do doutorado foi sobre esses dois. Eu apresentei na qualificação do doutorado um capítulo de introdução e um capítulo 3 que não é esse, mas era um capítulo 3 que eu tinha, né? A Thalita ali do meio do doutorado tinha, com essa ideia de apresentar, e estava empolgada, achando que ia dar certo. Tendo em vista que eu entro no doutorado em 2020, a gente estava em pandemia. Tinha toda uma limitação também de campo, porque quando eu fiz o meu projeto, né, eu pensei, eu vou fazer sanduíche, vou fazer campo, vou conversar com os desenvolvedores. A gente tem essas coisas, né, que a gente quer fazer. Conforme foi caminhando, eu fui vendo que não ia ser possível, que eu não ia ter acesso a essas coisas, que eu não ia ter dados suficientes para fazer, que eu não ia ter orçamento suficiente para fazer também. E eu fui recortando mais. E aí, na minha qualificação, a professora Ana Leander, né, que é uma professora bastante importante, ela é lá de Genebra, também dá aula lá na PUC, professora convidada, ela falou assim para mim, Thalita, olha só, aqui você tem duas teses. Você precisa escolher. Ela falou, você precisa escolher, você não vai dar conta de, com detalhes, olhar para Clearview e com detalhes olhar para TrueLL, porque até tecnicamente são coisas diferentes. Então, por exemplo, o capítulo 2 eu teria que ter no capítulo 3 na verdade, eu ia ter que ter um outro capítulo entre o 2 e o 3 para falar sobre o que é genotipagem probabilística, por exemplo, explicar. Porque não necessariamente é a mesma coisa do que biometria facial. Então, se a minha proposta é isso, eu não ia conseguir fazer. Então, primeira questão foi, depois da qualificação, conversei com as minhas orientadoras, que é a Isabel Rocha de Siqueira, que me orientou tanto no mestrado quanto no doutorado, e a professora Manuela Trindade Viana, que agora está na Colômbia, e ela me orientou desde a graduação. Na verdade, meu encontro com a Manuela foi muito aleatório, porque ela não era professora da Rural, eu sou da Rural, mas no momento desse de iniciação científica, eu conheci a Manuela no evento e ela aceitou. E uma professora da Rural falou: Cara, você tinha que ser orientando pela Manuela. E fez essa ponte e ela me orientou toda a minha experiência, desde a graduação até o doutorado, como minha co-orientadora. Conversando com elas, elas falaram assim: você precisa decidir o que você quer e você precisa justificar suas escolhas. Aí, numa reunião, eu fiz assim um bullet point. Quero fazer isso. Todos os comentários da qualificação, tudo que eu ia fazer a partir daqueles comentários e as decisões com a justificativa
anotei tudo com justificativo, quase justifique sua resposta, porque esse caminho não é esse. Fiz justificando para elas e defendendo para elas o que eu iria fazer, porque no limite, uma tese é muito a sua escolha, né? O orientador ele vai te ajudar com a experiência, mas você que vai ter que caminhar, né? Se você não caminhar, a tese não vai caminhar, porque quem precisa andar é você. E aí eu fiz essas escolhas, e aí eu decidi focar na Clearview. Eu tinha mais dados sobre a Clearview, eu tinha um conjunto de fatores que eram propícios a eu continuar com a Clearview, e eu fiz essa escolha, né? Então, também para falar para vocês que a pesquisa é isso, é sempre uma escolha. Você não vai conseguir falar tudo, você vai fazer um recorte, e coisas vão ficar de fora. E aí você precisa justificar por que que essas coisas estão de fora e entender que você não vai conseguir fazer tudo. E aí também essa é a graça da ciência, deixar coisas de fora para outro pesquisador ir lá e olhar e pesquisar. E aí você compor junto com ele, ir lá e fazer outras coisas. E outras coisas vão ficar de fora. Outras perguntas. E aí a gente vai produzindo mais. Sempre vai sempre uma pequena lacuna que a gente preenche e vai deixando outras portas. E aí outra pessoa preenche uma pequena lacuna e a gente vai construindo assim pesquisa, né? Sobre a metodologia que eu uso, na tese, eu uso muito a ideia de leitura difrativa, que é uma metodologia é, da crítica à tecnociência, uma metodologia feminista, basicamente uma metodologia da Karim Barrad. Eu não sei se vocês sabem o que é difração, é um conceito da física. Tem até uma imagem na tese, que é um CD. Eu faço esse experimento. Na tese, assim, as minhas orientadoras me deixaram bem livres para fazer o que eu achava que tinha que fazer. Então, eu experimentei também. Esse foi um ponto positivo que a banca gostou. Então, às vezes a gente fica com receio de fazer coisas diferentes, mas às vezes dá certo, né? Fazer as coisas diferentes. Então, a difração não é você refletir a luz, é você, a partir de um objeto, que pode ser um CD, qualquer objeto que encontra a luz, você cria outras coisas a partir desse encontro. E a leitura difrativa é você compor com muitos campos, então, como eu estava propondo uma interdisciplinaridade, é compor tanto com a filosofia da ciência, com a filosofia da computação, olhar os textos técnicos, né? Compor com textos jurídicos, textos feministas, textos da STS, compor com todos esses campos e botar eles juntos e, a partir dessa composição, produzir alguma coisa. E essa coisa é uma leitura difrativa, que é uma leitura composta. E quando a gente olha para dados empíricos, sempre entendendo a teoria não como uma coisa que sempre você vai ter que mobilizar, mas quase que uma lente que vai ser sempre parte de como que você vai olhar seus dados empíricos. Então, todo o debate do caso, quando eu olho para o capítulo 3, não, capítulo 4, que é o caso da Clearview, que é um capítulo mais denso empiricamente, que mais eu acho que foi o capítulo que mais deu muito trabalho para construir, porque teve muita coisa que eu tive que aprender, muitas conversas que eu tive que fazer, é sempre trabalhar com esses mecanismos. Então, eu tanto fiz um mapeamento, e aí um mapeamento mesmo de debates, de conceitos, quanto também essa ideia de seguir o fio do escuro, que também é um termo que a Dana Haraway usa, né, para entender como que a gente faz a pesquisa. A gente tem uma pergunta e a gente vai atrás de tentar responder. A gente tem algumas hipóteses, mas não necessariamente elas vão se concretizar. Você vai seguindo o fio no escuro, você vai puxando uma coisa e vai construindo uma rede de coisas e vai, a partir dessas coisas, dessa rede de coisas, você vai construindo. E entendendo que sempre algo vai ficar de fora. Então, isso está muito claro na minha introdução. Eu falo todos os limites da minha pesquisa, eu falo que eu não estou fazendo um debate jurídico, eu falo que eu não pretendo criar soluções, principalmente porque a ideia não era criar soluções, era ficar com o problema, como a Haraway, ela nos implica a fazer. Como que a gente fica com o problema? Como que a gente inverte essa lógica de criar só soluções, mas como que a gente complexifica as coisas, né? Como que a gente entende como que um problema virou um problema, que aí é uma coisa já que o Foucault já faz, né, com a problematização. Como que eu entendo que um problema virou um problema? Então, a ideia era tensionar essas questões com muitos dados empíricos
é um mergulho empírico. E aí, para análise dos dados empíricos, teve uma limitação, porque lá na PUC a gente, toda entrevista, todos os dados precisam passar por um comitê de ética. E aí a gente pensa, eu qualifiquei em 2021, a gente ainda estava na fase da pandemia. Eu defendi em 2024, eu fechei meu texto, acho que foi em março de 2024, mas eu só defendi mesmo em agosto. Mas assim, eu precisava correr e fechar coisas. E o comitê de ética ficou um tempão. Eu tive muitas entrevistas, fiz muitas entrevistas. Muitas via Zoom, que eu consegui através desses contatos com defensoria pública, com pesquisadores de fora, com grupos de pesquisa que eu fui entrando através de eventos que eu fui participando, aí fui entrando e fui tendo essas colaborações que foram essenciais para minha tese. Eu fui a eventos tecnológicos em que as empresas apresentavam as ferramentas, mas muitas entrevistas individuais não entraram na tese enquanto dado, porque teve a questão do comitê de ética que não deu tempo. E aí chegou uma hora que a gente teve que fazer escolhas, e aí minhas orientadoras falaram: você acha que é essencial para sua tese ter essas entrevistas? Eu fiz uma reflexão, aí é aquele momento também de desapegar um pouco. Eu falei, essencial, não era, mas me ajudou a construir o meu olhar. Então, eu não digo que eu descartei, eu digo que foi parte da construção da tese, a partir dessas conversas que eu tive com desenvolvedores, a partir dessas interações que eu tive, me ajudaram a olhar. Nenhuma delas entrou como dado da tese, todas as entrevistas que entraram eram publicamente disponíveis e todos os dados eu deixei disponíveis. Então, todos os pedidos de acesso à informação depois estão disponíveis. Então, eu também tive esse cuidado de fazer uma ciência mais, entre aspas, aberta, no sentido de mostrar como que eu estava fazendo, quais eram os limites do que eu estava fazendo e o que, que foi possível fazer. Então, também para falar que é isso, no projeto a gente tem um sonho, na qualificação a gente cai na realidade e a tese é o que foi possível fazer com as ferramentas que a gente tinha para fazer. E não significa o fim de uma pesquisa, significa que ela abre caminhos para fazer outras. Então, eu terminei minha tese, eu já estou fazendo outra pesquisa que é desdobramento da minha tese, que é olhar a circulação da Clearview no Brasil. Inclusive, logo sai um artigo por aí. Então, é isso, assim, a pesquisa, ela vai abrindo, né, portas para fazer outras coisas, e a gente tem que entender os limites. Só que eu acho que uma coisa que é ético para fazer quando você está escrevendo um texto, principalmente um texto acadêmico, mas também um texto que se propõe a ser uma pesquisa, é você ser clara com os seus métodos, como que você fez. E ser clara também com os limites do que foi possível fazer. Então, eu acho que esse é um ponto que minha orientadora sempre falava para mim: olha, o texto da metodologia é importante. Você tem que dizer, ser claro para sua banca, ser claro para o seu leitor, como que você fez isso? Como que você chegou? Quais foram os documentos? Por que que você fez isso? Por que isso é importante? Porque eu acho que isso mostra também uma maturidade, né? Porque naquilo que você está se propondo a fazer e também uma transparência, que é uma coisa que é bem importante para a gente ter quando a gente faz pesquisa científica. Eu acho que consegui responder, Fernando, que eu fui abrindo várias abas na minha cabeça, aí eu vou fazendo, falando várias coisas, mas espero ter conseguido. Não, foi perfeito. Muito obrigada mesmo. Não vou fazer comentário para não tomar mais tempo. Eu queria ver se a Isabel tem mais alguma pergunta. E aí, professor, não sei se a gente soma já, né? Faz em bloco, talvez fazer umas duas perguntas, três perguntas, se mais alguém quiser somar, para aproveitar essa última horinha. Ok. Isabel, mais alguma observação? Uma coisa que eu queria comentar, que Thalita, enquanto estava falando, eu lembrei de uma coisa que aconteceu que eu achei que fez muito total, tipo, com o que você falou na sua tese. Tipo, na parte de que quando pega a biometria, o reconhecimento facial, a íris, é muito uma coisa que a gente é visto, não como que a gente é, mas, tipo, as marcas que a gente consegue deixar. E nisso de, tipo, o expert falando e como que isso, tipo, das tecnologias terem sempre vistas como certo.
Uma coisa que eu vi que aconteceu, o meu namorado ele faz computação. E ele foi numa feira de tecnologia. E aí tinha um lugar lá que as pessoas faziam uma fila e eles implantavam um microchip no seu cérebro. E as pessoas iam fazendo isso, sem, tipo, pensar no que seria, em qual seria a consequência disso, porque acaba que é o corpo. Uma coisa é eu deixar a minha digital lá. Outra coisa é eu colocar uma coisa dentro do meu corpo de uma empresa que eu nem sei o que vai acontecer no futuro. Aí você estava falando, aí eu lembrei disso, que eu só queria compartilhar, que eu achei muito. Realmente foi tipo, uma ilustração bem prática do que, tipo, em parte do que você falou. Mas uma outra. Queria falar também uma outra pergunta que eu tinha, que é como que você vê o Brasil caminhando para uma maior institucionalização disso de provas algorítmicas e de como, tipo, regular isso e como que está sendo usado, como que está sendo a discussão. Mas se você quiser Ai, comentar também o negócio do microchip, porque me pegou muito, eu fiz essa associação. então, essa coisa da cada vez mais o nosso corpo como algo experimental, né? Neuralink tá aí do Musk, né? De testando coisas no cérebro e a gente só vai falar, coloca, a gente usa relógio para traquear quanto que a gente dorme, quanto que a gente vive e a gente não reflete que esses dados que estão sendo rastreados do nosso corpo estão indo para algum lugar, estão sendo vendidos para empresas de saúde, né? A Samsung está rastreando quanto que eu durmo. Aí vem assim, você não dormiu bem hoje, né? Então, essa coisa do bio, tem até acho que no capítulo 3 eu falo um pouco sobre isso, né? Como que o bio se torna uma métrica, né? Como que a gente quantifica o nosso comportamento, as nossas feições. Tem a discussão da íris também, com a venda da Iris que teve recentemente, todo o debate que a NPD produziu de que pessoas em vulnerabilidade estavam vendendo a Iris, e aí ficou um debate sobre, mas essa compra está sendo feita para um projeto científico, então qual que é o limite também de fazer esse grande banco de dados de Iris, que é uma coisa sua, é uma coisa pessoal sua, né? Não tem como você trocar uma senha, né? Essa ideia da biometria, que é o corpo como senha, uma senha, um token, você consegue modificar, né? Minha senha vazou, eu vou modificar essa senha. Sua íris você não tem como modificar, é sua, né? Você não tem como trocar. Então, é por isso que é entendida como um dado sensível, porque é um dado seu, né? E ao mesmo tempo que a gente não entende como que a gente, na verdade, socialmente, ainda está caminhando para fazer uma liderança digital. De como que isso é importante, né? As pessoas, a gente estava muito assim, todo mundo dá o CPF na farmácia sem nem pestanejar, vai dar 5% de desconto, 10%. E é o CPF, que também é uma coisa sensível, mas imagina o seu corpo, sua foto, sua íris, seus dados. O Brasil é um dos países que mais usam redes sociais e postam fotos do mundo. A própria Clearview tem mais de 100 bilhões de fotos. E aí, abrindo um grande parênteses, num evento de prospecção da empresa, ela olha o Brasil enquanto case, né? E aí, no gráfico que eles mostram, tá assim, o Brasil tem 6 bilhões de brasileiros e usa não sei quantas de redes sociais, isso quer dizer não sei quantas fotos, sabe? Assim, então, a gente não reflete muito sobre como os nossos dados estão sendo gerados e como o nosso corpo está cada vez mais maquínico mesmo, né? Como que a gente está dependendo cada vez mais dessas ferramentas e que isso produz rastro, que produz metadado, que serve para alguma coisa, tanto para ser vendido, então existe um mercado, quanto para vigilância. A gente está acontecendo os protestos em Los Angeles e está tendo uma perseguição, uma vigilância massiva com relação às pessoas que estão enfrentando esses protestos. Então, o direito ao protesto, de alguma forma, está sendo vulnerabilizado porque pegam imagens de rede social, rastreiam e geram prisões. Então, no Brasil, a gente está vivendo um período que é complicado falar, porque olhando para trás, a gente tem o Cortex, que tem vários problemas. O que é o Cortex? É uma grande base de dados, que tem muitos dos nossos dados de identidade, que pode ser acessado por vários agentes de Estado sem nenhum protocolo. A gente teve, na época do Bolsonaro, o Projeto Excel, que o nome é até engraçado, né? Projeto Excel, que era uma planilhona com os professores de universidade, com policiais antifascistas,
que deveriam ser, entre aspas, monitorados. Então, a gente está vivendo um período complexo, né? E a gente precisa refletir sobre que não é só, ah, eu vou lá, vou ser high-tech, vou botar um chip na minha cabeça, e aí vai me ajudar a ter uma boa noite de sono, vai me ajudar a otimizar, né? Tem muito esse discurso, ah, vai otimizar, você usa essa ferramenta que vai otimizar. Mas a gente precisa refletir que tipo de otimização é essa, né? Que eles estão roubando de mim de dados? Eu acho que é um debate que precisa ser feito de forma mais ampla, quase uma liderança digital mesmo, de quais são os cuidados que a gente tem que ter com os nossos dados. Agora, do ponto de vista que você falou, né, sobre o uso de evidências algorítmicas na justiça criminal, a gente está agora até no Panóptico, que é o projeto que eu coordeno a pesquisa, a gente está com uma pesquisa para, inclusive, nesse momento a gente tem um projeto de 18 meses, mas até o final do ano a gente lança uma parte da pesquisa e ano que vem a gente lança outra parte. Uma primeira parte a gente vai mapear o uso de inteligência artificial nos sistemas de justiça criminal, mas basicamente olhando para reconhecimento facial e investigação, que a gente sabe, a gente mapeia o reconhecimento facial em tempo real, em estádios, mas e na investigação, né? Porque como que isso entra nessa engrenagem da investigação, que é uma outra engrenagem, são outras ferramentas, a gente está mapeando isso e também como que as imagens das câmeras corporais entram nos processos. Então, a gente vai fazer essa análise e aí, uma outra parte do projeto, a gente vai analisar os acórdãos de segunda instância. Por que que a gente vai analisar os acórdãos de segunda instância? Porque a gente vai tentar entender como que é o debate dessas ferramentas aqui no Brasil. A gente não tem um debate de admissibilidade e a gente tem construído um debate sobre provas digitais, que ainda está um pouco incipiente, mas já existe, né? Qual que é a cadeia de custódia? O que que é cadeia de custódia? Como que a gente cuida dessas imagens? Porque se essas imagens são pegas de um celular, elas precisam ser cuidadas. Se passa por outro aplicativo, como é que é até chegar ao tribunal enquanto evidência? Então, a gente tá olhando para esse debate também no Brasil, que é um debate importante. Na tese, eu faço esse debate olhando os Estados Unidos, o debate da admissibilidade, que não é um debate sedimentado. Os Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil com relação à jurisprudência e tudo mais, mas é um debate que a gente precisa estar de olho e entender como que essas ferramentas estão entrando nas engrenagens do sistema de justiça. O CNJ publicou uma portaria em maio ou abril, se eu não me engano, sobre o uso de IA no judiciário, que é bem importante para quem está analisando o tema, que ele tenta mapear e tenta criar algum tipo de diretriz, mas ainda assim é bem esparso, né? É bem difuso e não é tão prático, assim, não tem tanta tem algumas questões práticas ali, mas eu acho que precisa de um debate mais prático ainda, no sentido de como que os magistrados estão olhando para isso, como que as polícias estão olhando para isso na prática, como que isso está acontecendo na prática, não na teoria. Então, do ponto de vista, é o que a gente vai tentar fazer nesse projeto. Eu vou falar tentar porque é isso. O projeto é um projeto, é uma ideia. O que a gente vai conseguir fazer, aí depende de muitas outras coisas. Mas agradeço as perguntas. Bom, eu que agradeço, Isabel e Fernanda, finalizaram as suas observações, colocações. Eu que agradeço, Thalita. Eu vou assim agora para o restante do grupo. Quem tiver colocações ou perguntas pode levantar a mão que eu vou passando enquanto vocês vão pensando aí nas colocações ou questões que vocês querem colocar. Eu vou fazer algumas observações também. Primeiro, eu já disse, né, que gostei muito da tese, não li tudo, mas o que eu li gostei bastante. Eu acho essa questão inicial que te motivou, me parece, a escrever esse trabalho. Afinal de contas, por que que a gente confia tanto na inteligência artificial, né? Eu confio tanto em sistemas que erram numa quantidade tão expressiva, não é? E o pior, confia nesses sistemas para áreas tão sensíveis quanto segurança pública, por exemplo, não é? Enfim, é algo realmente que merece uma investigação, não é? De onde vem essa, essa confiança, não é? Por que que a gente, a cada erro, a gente
parece dobrar a aposta, não é? Falo assim, não, agora a gente, enfim, é uma espécie de tecnosolucionismo levado ao extremo, não é? A gente fica acreditando que a própria tecnologia vai encontrar, vai se aperfeiçoar e vai encontrar soluções melhores e melhores, e vai resolver seus próprios problemas e erros, e aí basta apostar novamente nela e depois novamente, enfim. Acho que é interessante a maneira como você coloca, logo no início da sua tese, na introdução, quando você coloca esse problema da confiança nos algoritmos, e você associa isso à produção de um regime de verdade. Aqui eu vejo uma inspiração Foucaultiana, eu não sei se é porque eu não gosto disso, não, porque assim, eu estudei Foucault há bastante tempo e tal, e aí as pessoas têm tendência a ficar vendo seus autores, assim, de preferência, né, em tudo quanto é lugar e tal. Mas os termos que você usa, mesmo quando você não cita o Foucault, às vezes ele aparece, não é? São termos muito Foucaultianos, não é? Regimes de verdade, produção de regimes de verdade, efeitos de autoridade discursiva atribuídos aos algoritmos. No fundo, eu vejo na sua tese o tempo inteiro um trabalho de, assim, uma problematização dessa política da razão algorítmica, digamos assim, uma crítica dessa razão algorítmica, e você faz um trabalho que faz lembrar muito aquilo que o Foucault chamava de intelectual específico. Não sei se conhece essa distinção que ele fez uma vez num texto dos anos 70, que chama Função Social do Intelectual. E nesse texto ele fala assim que o intelectual não deveria mais, assim, é mais ou menos sobre essa questão de como que o intelectual deve se envolver com questões políticas, a militância, etc. E ele vira e fala assim, ó, existe um tipo de envolvimento, digamos assim, do intelectual, que ele chama do intelectual universal, que é aquela figura do grande escritor, do grande jurista, etc., que era uma espécie de, se colocava como uma espécie de porta-voz, né, da massa, digamos assim, das pessoas de uma maneira geral, como se ele tivesse uma visão privilegiada, assim, ele pudesse falar, falar sobre as coisas de uma maneira mais aprofundada e pudesse conduzir, digamos assim, as pessoas e direcioná-las no sentido da emancipação delas e por aí vai, não é? E o Foucault problematiza essa posição e defende um outro tipo de engajamento, digamos assim, político dos intelectuais, que ele chama de específico, porque que é o seguinte: ao invés dele se colocar nesse lugar de quem vê melhor que os outros, ele no fundo, ele dialoga, ele ouve, e dialoga com as pessoas da área, com os envolvidos, sobretudo com os afetados, né? O caso dos prisioneiros, né, no trabalho de vigiar e punir, ou as pessoas internadas, não é, em hospícios, no caso do estudo sobre a loucura. Enfim, mas primeiro ouve, né, levanta os discursos, as falas, etc., dessas pessoas, mas sobretudo faz um trabalho que é um trabalho de uma crítica a partir de dentro, né? Por isso que é um trabalho do intelectual específico, ou seja, ele vai fazer uma crítica dos efeitos de poder que um discurso de verdade tem. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de um regime de verdade, como você caracterizou, não é? Desses algoritmos, etc. Eles levantam uma pretensão de objetividade, de verdade, etc. E a partir de dentro desse discurso você faz uma crítica, digamos assim. Então, me parece um típico de trabalho do intelectual específico. O exemplo até que o Foucault dá é o exemplo do Oppenheimer, que faz uma crítica, ele é um físico, não é? Faz uma crítica, por exemplo, do projeto de desenvolvimento da bomba atômica, etc., mas a partir de dentro, do campo mesmo de estudos da física e os efeitos de poder que isso representa, que isso traz, né? E acho que esse é um movimento, assim, muito bem-vindo, vamos dizer assim, muito importante, que a gente, como você fez, vá entrevistar, conversar, enfim, tentar entender o funcionamento desses sistemas, desses algoritmos, e a partir desses dados e dessas conversas, desses levantamentos, apontar, fazer essa crítica, para os efeitos de poder, assim, que isso tem, que tipo de discurso é esse, que tipo de regime de verdade a gente pode identificar ali e tal, né? Enfim, acho que isso explica realmente muito mais sobre essa confiança nos algoritmos, né? E o porquê que a gente continua apostando neles, é uma espécie de imaginário.
um imaginário social, um imaginário que é assim que tem, né, as suas raízes dentro da própria área, mas que tem sobretudo uma espécie de chancela, legitimação social mais ampla que aposta nisso, né? E acho que eu tive essa semana, assim, só para antes a Mariana tinha levantado a mão, eu vou te passar a palavra, Mariana, eu não esqueci não. É, você levantou e deslevantou, enfim. Então tá. Então, eu vou. Essa semana eu tive num evento lá em São José dos Campos, no ITA, né, para discutir regulação de IA. E apresentei para eles, entre outras coisas, uma pesquisa que eu vi, que foi realizada ano passado pelo Instituto Ipsos, na América Latina, em 5 países da América Latina, ouviu mais de 4 mil pessoas, incluindo o Brasil, sobre a percepção acerca da IA e da necessidade de regulação e tal. E um dado que me chamou a atenção, né? Além de a maioria é a favor de regular, etc. Mas um dado que me chamou a atenção é o seguinte, que quanto mais familiaridade a pessoa tem com a inteligência artificial, mais preocupada ela está. Ou seja, assim, as pessoas que têm menos familiaridade estão achando enfim, que vai ser uma coisa boa no geral, ou não acham que isso representa tanto problema assim, não veem os riscos, digamos assim. É, Agora, as pessoas, a partir do. E a pesquisa apurava isso, né? Qual o grau de familiaridade que elas tinham, quanto mais familiarizada, mais elas temiam que isso pudesse acirrar ou intensificar desigualdades, ou trazer outros problemas, não é? Ou consequências indesejáveis e por aí vai. Então a preocupação aumenta à medida que aumenta o nosso conhecimento. Uma coisa que me parece interessantíssima também na sua tese, uma outra observação que eu queria fazer, é quando você fala sobre a tese de que possibilidades de ação estão ligadas a modos de percepção, né? Ou seja, a partir do momento que a gente altera nossos modos de percepção, é como se isso abrisse a possibilidade, determinadas possibilidades de agir, e ao mesmo tempo que ou impede ou limita outras possibilidades de ação, né? Então existe um direcionamento, para usar um termo bem Foucaultiano, um governo, né? Uma conduta, né? Digamos assim, uma condução das condutas por meio dessas mudanças das percepções. Então, algoritmos, na medida em que eles têm na sua própria natureza, um funcionamento o tempo inteiro de classificação, de seleção, de separação em clusters, né? E depois ela vai distinguir o normal do anormal, digamos assim, a partir de um conjunto de classificações, o que a gente chama de correlações que vão sendo estabelecidas, né? Que a gente chama de mineração de dados, não é? E depois essa análise de dados, ela envolve o tempo inteiro fazer esse tipo de separações. Isso me parece estar intimamente ligado. Isso tem um output, né? Que não é só da ordem do conhecimento, não é? Não permite simplesmente um conhecimento das pessoas ou categorização delas em determinados grupos que permitem talvez certa previsibilidade e tal. Mais do que isso, não é? Claramente essas separações, na medida em que elas conformam o ambiente que essas pessoas vão viver, vão circular, vão realizar suas interações, seu trabalho e tal, isso tem um papel fundamental de modificação comportamental, não é? Então, isso volta sobre nós na forma de campos de possibilidade de ação, né? Então, acho que isso que é um tema também que seu trabalho aponta para isso, que é interessante, uma questão que a gente já conversou aqui no grupo outras vezes, chamada governamentalidade algorítmica. Você inclusive cita vários autores, Rouvois e outros, que trabalham com esse tema, né? É, um, um outro ponto central da sua tese que eu achei muito interessante, que é quando você faz essa crítica da racionalidade algorítmica, você diz que práticas de segurança, elas não apenas revelam erros e manipulações, mas olham também para como algoritmos, você se preocupa, né? O seu olhar está muito voltado para como algoritmos criam condições de possibilidade para um modo específico de agir e pensar a segurança, né? Então, acho que você faz um movimento assim que me parece bem tipicamente filosófico, vamos dizer, qualquer. Primeiro, entender crítica não como apontar para erros, desvios ou falhas, ou falar mal de alguma coisa, não é? Enfim, crítica, no sentido filosófico kantiano, né, do termo,
é olhar para as condições de possibilidade, o que torna possível determinada experiência ou determinada percepção, etc. Então, acho que quando você coloca essa pergunta do por que que a gente confia na IA, ao invés de você falar assim, olha, você não devia confiar porque a IA erra, porque as tecnologias de reconhecimento facial falham. Bom, isso é uma parte do problema, não é? Mas a crítica é mais do que isso. A crítica é o que que nos faz tomar esse tipo de conhecimento como confiável, né? Ou seja, ou melhor ainda, que percepção, de onde vem a nossa percepção acerca desses sistemas, etc., e por que que a gente embarca num regime de verdade que claramente aposta, né, digamos assim, em ferramentas ou sistemas que não só erram muito, mas são baseados no erro e vão continuar errando, não é? E a gente está topando, né, fazer uso disso de uma forma extremamente não regulada ainda em setores sensíveis como segurança pública, não é? Enfim, com todos os efeitos, e a Fernanda que o diga, né, por exemplo, de exclusão racial ou de reforço, né, de práticas racistas e por aí vai, não é? Enfim, então, assim, dentre outras muitas formas, né, de opressão que existem. Então, assim, acho isso também um direcionamento do olhar que você fez na tese muito, muito importante. Por isso que eu disse que eu li sua tese como um trabalho quase filosófico nesse sentido, porque é como se você, pelo menos a maneira como você direcionou seu olhar e colocou sua pergunta, nos leva muito mais para as condições que tornaram possíveis certas experiências, discursos, tal, do que exatamente problemas práticos relacionados à aplicação desses sistemas e tal. Ainda que isso esteja presente, né, e faça parte do seu argumento. Outro ponto que eu concordo plenamente, quando você fala que algoritmos devem ser vistos como sistemas sociotécnicos e todo o diálogo que você faz com esses estudos críticos de algoritmos ou estudos críticos de plataforma, esse também é um tema que a gente discutiu muito aqui no grupo, né, a partir de vários autores. Quando você explica a opacidade desses sistemas e você mostra os diferentes níveis de opacidade, também acho que isso é uma maneira muito clara de mostrar, digamos assim, olha, vocês estão confiando num negócio que não dá nem para saber exatamente o que é. Primeiro, porque tem o segredo industrial. Depois, porque mesmo que você tivesse acesso a todos esses códigos, seria preciso um domínio técnico, assim, que poucas pessoas têm para poder auditar isso, para poder compreender isso. E mesmo que você tivesse a melhor equipe para poder fazer essa avaliação e essa compreensão do sistema, ainda assim, quando a gente fala de machine learning, especialmente deep learning, né, a gente está falando de camadas e camadas e um volume de dados que torna o funcionamento ou a compreensão do porquê que são esses os outputs do sistema absolutamente assim inatingível ao ser humano, não é? Ultrapassa a inteligibilidade humana, né? Não dá para ter plenamente, né, uma compreensão de tudo que está se passando, né, nesses sistemas. Enfim, então, no fundo, a gente criou uma tecnologia que, pela própria natureza, escapa em grande medida ao nosso controle, à nossa compreensão, e que apresenta erros sistemáticos, relevantes, e que a gente continua apostando, apostando, e agora parece que é apostar cada vez mais. E, enfim, eu não estou vendo nenhum horizonte em que a gente está ficando mais cético em relação a essa tecnologia, muito antes pelo contrário. Parece que aqueles que fazem esse trabalho de apontar para ou para os limites, para os erros, ou como você está fazendo, que tipo de regime de verdade, não é? Tá por trás desse, ou explica, não é? Essa nossa confiança. Acho que a gente tem uma tendência a ser visto como um chato, sabe? Tipo assim, o mundo tá progredindo e tem uns chatos, né? Que só vem problema em tudo, não é? E que os resultados são fabulosos e tal, e tem gente aí que continua contra, digamos assim, ou vendo problemas nas coisas, né? Enfim, não sei se você passa por chata também no que diz respeito à inteligência artificial, mas, enfim, queria te ouvir. Eu falei várias coisas. Se alguém do grupo também quiser colocar mais questões, a Mariana pode, se quiser falar, eu não sei se ela quer responder ou fazer observações primeiro, depois, antes. Pode, a Mariana pode falar e depois aí eu faço as observações. Ótimo. Certeza, Te, Thalita. te Eu ia apresentar para a outro Mariana. caminho.
Só te apresentar antes, a Mariana é orientando aqui também, minha, no programa aqui da Faculdade de Direito, da UFMG, tá fazendo mestrado comigo. Diga lá, Mariana. Ei, Thalita, obrigada pela sua tese. Bom, eu não vou descrever muito ela, não. Eu vou aproveitar um pouquinho do que a gente conversou aqui hoje. Eu vou para outro caminho, mas você me autorizou. Aí você abre uma outra página aí no caderno e outra aba na sua cabeça. É, É um caminho complementar, óbvio, né? Pois é o tema da dissertação, é o tema do nosso papo. No início da nossa conversa, você trouxe algumas frases que me impactaram muito, talvez porque são angústias que eu também compartilho. E acho que ser pesquisadora em temas de tecnociências, né, é de compartilhar muitas angústias, assim. Você trouxe, né, a visão de que a gente não, a gente tem avançado cada vez mais para o adensamento do uso, apesar dos pesares, apesar dos diversos estudos, apesar dos questionamentos, né? E acho que e aí muito importante, eu mandei aqui sem querer em comentário a frase central dessa pesquisa que eu estava mandando ali para o meu Word do projeto de pesquisa, né? Já vamos citar lá, apesar do seu grande questionamento, a utilização constante da tecnologia, apesar de todos os erros. E aí, há um outro paralelo, na qual eu me questiono muito sobre as urgências, né? Para além da necessidade e importância da gente estar sempre questionando, investigando, existe a urgência do constante do real, ou seja, as tecnologias estão aí avançando. E levar os argumentos, né, que a gente tem construindo e aprimorá-los nem sempre para o espaço político nacional ou outro, para a gente conseguir mediar as escolhas ou conseguir com que esses processos sejam menos invasivos, nem sempre vem na velocidade que a gente deseja. E aí você me trouxe um ponto muito interessante no início, que é embora eu aposte muito no argumento de meu Deus, óbvio, vou trazer o seu argumento aqui com as minhas palavras, tá? Embora a gente aposte muito em revelar os erros tecnológicos, eu acho que às vezes a gente erra ou peca em ficar trazendo apenas essas bandeiras. E seria interessante a gente trazer outras bandeiras, como custo, é, eu especificamente aí na linha de. Tem aí com 6 meses para entregar a dissertação para o doutor Marco Antônio. Nesses 6 meses, estou aqui costurando, né, alguma crítica ao ciclo de vida da tecnologia com a perspectiva afrocentrada. E eu fico pensando nas origens pré-tecnológicas, quando eu falo de inteligência artificial, né, no consumo energético, no na construção de base de dados, mas também na construção, na transformação da vida em mecânica, enfim, pensando ainda na carne negra, enfim, e aí para ser mais objetiva na minha pergunta, sem qualquer responsabilidade acadêmica, e necessidade de dissertação, mas com uma provocação, porque esse espaço também é para isso, quais outras alternativas você entende que são importantes a gente explorar? Porque é isso, assim, né? Quando a gente escreve também, né? Existe aquele momento de vamos ser criativos, porque às vezes a realidade demanda criatividade para a gente explorar. E eu tô aproveitando esse espaço aqui para Thalita e para todo mundo que está aqui para a gente pensar juntos quais outros espaços, né, valem a nossa disputa também, ou melhor, quais outros processos do ciclo de vida tecnológico atual valem a nossa reflexão para disputar e comungar junto à população ou com as pessoas que precisamos mobilizar politicamente para a gente conseguir talvez melhores regulações ou se não a proibição de uma biovigilância, melhores regulações que nos mantenham um pouco mais protegidos, né? Muito boa a provocação, gostei. É sempre bom, né? E já vou começar, se o professor me permitir, eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar com a provocação da Mariana e depois eu comento algumas coisas que o professor falou, que tem muito a ver também com a minha trajetória. Quando você falou do Foucault, meus olhos brilharam, porque eu trabalhei muito com Foucault na minha dissertação e a Manuela, que é minha co-orientadora,
Ela é super, assim, vamos pensar problematização, então... E todos os autores, né, querendo ou não, a Barrade, ela é física, mas no material dela é muito pensando Foucault e Butler. É, O o Ian Hacking, Hacking né? também, é. O Hacking também, o Hacking, ele fica na cadeira do Foucault, né? Depois O que o Foucault... Rouvois, a Rouvois também, a Antoinette. Então, assim, todos esses que estão compondo essa coisa, né? E quando, na minha dissertação e meus trabalhos sobre policiamento preditivo, eu olho mais esse termo de governamentalidade algorítmica e vou trabalhando ele. E aí, na tese, eu olho mais para a ideia de razão como algo que está dentro dessa racionalidade, né? E também na tese até eu falo por que, que eu uso racionalidade no singular ou no plural, porque foram coisas que eu também fui questionada na minha qualificação. A professora Ana falou: bem, eu acho que seria bom se você explicasse o que, que é razão e por que, que você está adotando esse termo, por que racionalidades, não racionalidades, já que existem formas diversas de machine learning, né? Então, aí eu tentei ali, no capítulo 2 fazer esse movimento, respondendo também em conversa com o que eu tinha ouvido na qualificação. Mas pensando que, já comecei respondendo o professor, mas emaranhando o que a Mariana falou, é, eu fiquei muito assim, né? Chegou no capítulo 6 que foi o último, eu fui apresentando um monte de problema, né? Eu fui falando, ó, fui apresentando um monte de problemas e coisas e questões e essa ideia de condições de possibilidade, eu acho que ajudam a pensar, porque o que o algoritmo traz para a gente é que ele amplia as condições de possibilidade, né? Se antes a polícia precisava de X tempos para fazer análise e abordagem, ela precisa de menos X tempos. Se antes pessoas, olhando do ponto de vista dos dados da minha dissertação, se antes pessoas não eram enquadradas enquanto radicais, hoje com os algoritmos elas podem ser enquadradas enquanto radicais só porque elas visitam uma loja X e não uma loja Y. Então, o que os algoritmos trazem e como que essa razão opera é que ela amplia formas, né, de percepção do que é o risco e também ideia do que é a ordem. Eu acho que o tempo todo que os algoritmos estão fazendo também é repetição de padrão. Eles trabalham entendendo padrão. E qual que é o padrão? Qual que é a ordem que a gente quer construir? Por isso é importante no capítulo 3 quando eu olho para a origem do debate científico sobre biometria, porque era sempre essa ideia de construir uma ordem boa. Mas essa ordem boa era para quem? Existem pessoas que vão ficar fora dessa ideia de ordem boa, que tem a ver com esse debate que você traz. Quem está fora desse padrão? Quem está fora dessa ideia de cidade smart? Olhando especificamente, por exemplo, o exemplo da Smart Sampa, quem fica de fora do que é São Paulo Smart? A Cracolândia fica de fora. Vão botar câmera nas UBSs. Então, você impede as pessoas de ter acesso à saúde. Então, assim, quem fica na margem? A gente reproduz quem sempre ficou na margem e a gente reproduz essa ideia do que é uma ideia de ordem. Então, a gente está falando aqui de debate sobre imaginário também. O que a gente imagina enquanto ordem, o que imagina enquanto justiça, o que a gente imagina enquanto segurança, o que a gente imagina enquanto suspeito. Isso é uma construção. É uma construção que vem de muito tempo. Então, eu acho que sempre pensar a tecnologia com esse ponto de vista de novidade, mas eu sempre tenho um pouco de pé atrás, porque ela não é uma novidade total, ela traz aspectos de condições de possibilidades novas, mas ela também reforça ideias antigas. Então, ela está o tempo todo operando nesse de trazer condições de possibilidades novas, mas trazendo outras questões antigas, como, por exemplo, extração. Aí você fala, como que a gente olha para outras cadeias, né, do ciclo de vida, não só dos dados, mas das tecnologias. A gente está olhando para a extração de minério, a gente está olhando para modos super antigos de formas de extração que está acontecendo, por exemplo, na Bolívia e em outros países. Infraestrutura de dados, a gente precisa de água, a gente precisa de cabo, a gente precisa de microchip, a gente está vivendo uma era geopolítica difícil, né? Porque esses microchips estão sendo produzidos
principalmente em Taiwan, nos países do Sudeste Asiático. Então, tem questões políticas envolvidas. Quando a gente olha para o ciclo de vida agora dessas tecnologias, como estão sendo conformadas essas bases de dados, as questões dos direitos autorais, as questões de como que essas bases de dados são formadas. Tem um projeto muito, muito, muito importante, principalmente para quem está trabalhando com tecnologia de visão computacional, que são essas biométricas, principalmente que trabalham com o debate sobre racismo e viés, no sentido de biometria. Tem um trabalho da Kate Crawford e do Paglen, eu esqueci o primeiro nome dele, que é Excavating AI. Eu posso mandar o link aqui daqui a pouco, vou pesquisar e mando para vocês, que eles fazem uma análise, quase uma genealogia de alguns bancos de dados, quase genealogia, que eu falo sempre quase, porque fazer uma genealogia é sempre muito complicado, né? Muito difícil falar que é uma genealogia. Mas eles tentam fazer uma genealogia de alguns bancos de dados de imagem essenciais para a produção de tecnologias de visão computacional, né? Então, eles olham para esses bancos de dados e olham como que eles são classificados. Então, o que a gente tem que entender é que, no limite, existem muitas questões, né? Então, como essas imagens não são classificadas? Porque, primeiro, elas são classificadas ou não. Hoje, a gente tem tecnologias que não necessariamente precisam que tenham essa classificação anterior, né? Mas, assim, você tem essa classificação de imagem, você tem o trabalho invisível, né? Que é o trabalho de classificação dos dados. Se você procurar no LinkedIn, tem um monte de vaga de classificação, notação de imagem, que é um trabalho super precarizado, que é um trabalho que é quase invisível da IA, que ninguém está falando também sobre, que são questões, né? Quem tá, geralmente são no Quênia e na Índia, que estão as maiores fábricas de notação de dados dessas grandes empresas de IA. Então, tem essas muitas questões que precisam ser abertas e, como você falou, né? Quando a gente está fazendo pesquisa, a gente vai ter que fazer um recorte. E não necessariamente a gente vai solucionar o problema, a gente vai levantar. E por que eu falei tanta coisa? No último capítulo da tese, eu finalizo até com uma reflexão sobre, tá, com tudo isso, o que a gente faz? E aí eu tentei pensar muito no que a Stangers fala sobre como que a gente acaba com a promessa de uma economia especulativa da promessa, né? Eu estava traduzindo aqui na minha cabeça. Como que a gente lida com a economia especulativa da promessa? A gente tem que lidar menos com a promessa, né? Tipo, menos com pensar que a gente vai solucionar coisas de forma simples e mais lidar com essas pequenas complexidades. Então, menos uma resposta única para tudo. Porque uma resposta única para tudo não vai solucionar, vai gerar sempre vai ter um excesso. Sempre vai ter alguma coisa, um excesso ou uma falta. Então, como que a gente lida com essas grandes promessas e quebra essas grandes promessas que são colocadas? E a Isabel Stenger faz muito isso naquele livro Por uma Outra Ciência Possível, é um livro que está traduzido em português, que é um livro muito legal, assim, principalmente para quem está olhando ciência, questão ambiental, é um livro muito legal. E essa ideia de pensar com cuidado, né? Da gente meio que não achar que vai ter uma melhor, né? No capítulo 6 eu faço esse movimento, porque no título fala sobre como que a gente chega no uma melhor justiça, né? Então, não necessariamente a gente não tem que achar o melhor, porque é o melhor para quem, né? É sempre assim, o melhor para quem. Então, é mais a gente pensar com cuidado como que a gente cria mecanismos que na prática surtam efeitos e que gerem ruídos, né? Que gerem pausas. Como que a gente pausa? Como que a gente gera um ruído? Isso não vai ser feito por uma tese, isso não vai ser feito de forma individual, isso vai ser feito de forma coletiva, pelo menos é da forma que eu penso que vai ser feito. Não vai ser feito de forma individual, vai ser feito de forma coletiva. Então, a gente precisa tentar pensar condições de possibilidades coletivas de reimaginar essa ideia própria até da inovação, que é o próprio debate do PL, né? Ah, não, vocês estão querendo pausar a inovação, o Brasil vai ficar para trás. Os Estados Unidos não tem regulação de IA. Aí você vê, a União Europeia tem, a União Europeia está para trás.
que é esse o debate no limite, de que, olha, a gente vai ficar para trás, vamos trazer data center para botar dentro da universidade. Então, como que a gente consegue pensar desenvolvimento técnico-científico, trazer infraestrutura de pesquisa, que é importante, conversando com o pessoal, assim, da COP, das engenharias, né? Cara, a gente precisa de infraestrutura, a gente quer desenvolver. Tem uma galera desenvolvendo muita coisa muito legal, com tecnologia, coisa legal mesmo, que está olhando o uso de visão computacional para prever focos de Aedes aegypti, que está olhando para um monte de coisa, para a questão de saúde. Então, não é demonizar. Que é isso que é o ponto que o professor falou. Ah, tem gente que vê a gente como chato, porque a gente vai ser tecnofóbico. Vamos voltar para o ponto zero que não tinha nada disso. Não é isso. Mas como que a gente usa, né, isso? A visão computacional, a biometria pode ser usada para N coisas muito produtivas e que trazem benefícios muito legais, mas também podem ser usadas para muitas coisas que causam riscos, e o próprio debate de risco está nisso, né? Será que a gente quer isso? Será que isso, qual que é o efeito? Tem eficiência para que ele está sendo usado? Qual que é o problema que ele vai estar sendo enquadrado como solução? É uma coisa que eu falo muito lá no Panóptico, né? A gente vai pesquisando, aí os pesquisadores trazem, não sei quantos projetos. Aí eu vou falando assim, qual que é o problema que isso aí está sendo usado para solução? Mas está solucionando? E a gente vai pensando junto, esse aqui não tá. E aí foi aí que a gente começou, aí eu também comecei a falar, a gente precisa falar de outras coisas. A gente precisa falar do dinheiro, porque só falando de viés a gente não estava convencendo. Aí a gente testou esse argumento até no evento na Bahia. A gente mostrou assim, olha o custo desse projeto. Aí as pessoas que não estavam sensíveis viu tanto de dinheiro, falou assim, é muito dinheiro, realmente. A gente não quer isso aqui, não, é muito dinheiro. Aí a gente fez até uma ponderação assim, isso aqui daria para construir não sei quantos hospitais. Que a gente olhou na pesquisa do Ibope, que os baianos queriam da política pública, e era saúde em primeiro lugar. Aí a gente fez uma ponderação do gasto, quantos hospitais a gente conseguiria construir com esse valor de uso de reconhecimento facial. E o que a gente vê, assim, é que é poucos os dados que a gente tem de custo, né? Então, é pouca transparência. Então, o tema da transparência é um tema que a gente desenvolveu um trabalho junto com o Lapin, de tentar criar um index, quantificar, que é isso, né? Tentar quantificar a transparência ou não das coisas. Então, você vai adensando o debate, que não necessariamente é uma garantia, mas quanto mais argumentos a gente tiver, eu acho que mais complexo a gente consegue chegar. E reforçando, né? Como que a gente pensa com cuidado as coisas, né? Como que a gente pensa com cuidado o que, que é o melhor. Quem está ficando de fora dessa política de segurança? Quem está ficando de fora dessa política de saúde? Quem está ficando de fora dessa regulação de IA? Que se não está ouvindo a população, quem está ficando de fora? Então, como que a gente lida com o que está ficando de fora, né? E pensar essa ideia mesmo que eu gosto muito de pensar nessa ideia de linhas de fuga, né? Do Deleuze, do Guattari, que é nunca, a gente talvez não vai mudar tudo. A gente tem essa, bom ter a utopia, né? A gente fala na campanha, vamos banir o reconhecimento facial. É quase utópico. Eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso. É quase uma utopia. Mas como que a gente pensa pequenas linhas de fuga de tentar no estádio não pode ter, não capturar de criança, como que a gente tensiona essas possibilidades que vão se abrindo para o debate e pensando que não a gente precisa escrever academicamente, fazer reflexões, mas a gente precisa às vezes traduzir essas reflexões para as outras pessoas entenderem. Então é uma outra forma também de comunicar, né? Como que a gente comunica? A minha tese não é como que eu comunico no Panóptico, é diferente, porque o objetivo é diferente. O objetivo da minha tese é provocar o pensamento, da gente provocar coisas e pensar e produzir coisas acadêmicas. O meu objetivo no Panóptico é a gente precisa construir política pública. A gente precisa fazer o prefeito se mexer, a gente precisa fazer o parlamentar se mexer, a gente precisa fazer a NPD se mexer.
A gente precisa convencer a minha mãe de que o reconhecimento facial é ruim, porque até hoje eu não consegui convencer, gente. Tô perdendo, entendeu? Até hoje eu não consegui convencer. Então, assim, é basicamente isso. Também é linguagem. E trazer vários argumentos. Agora tem muita gente falando sobre questões ambientais. Traz uma camada de argumento, e assim a gente vai construindo. Tarefa difícil, hein, convencer né, a não embarcar no imaginário que tem essa potência, digamos, de enraizamento tão grande, que leva pessoas, enfim, não só sua mãe, né, mas milhares de pessoas, a grande maioria das pessoas, a depositarem essa confiança, né, nessas tecnologias. Bom, gente, a gente está chegando no final do nosso teto, mas ainda dá para ter mais alguma observação, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou observação rápida, senão acho que vou encaminhando aqui para uma conclusão. Vou fazer só um último, então, comentário, aproveitando esses minutinhos, finais. Um outro ponto que eu gostei bastante também no seu trabalho foi quando você marca a diferença entre o que que é basicamente a estatística tradicional, o que que é a normalidade, um ponto de vista estatístico, para aquilo que é anomalia algorítmica e o que que seria, digamos assim, essa nova ciência, digamos assim, de dados e como que ela se distingue da estatística, não é? Isso, eu sei que o Ian Hack é um cara que, assim, um grande pensador da estatística, do conhecimento, né, que vem da estatística, etc. Mas esse é um argumento que acho que você cita Rouvois, inclusive, que é aquele texto que ela distingue esses dois tipos de conhecimento. Outros textos que falam de conhecimento baseado em Big Data também falam disso, né, que é um outro tipo de conhecimento que não é o da estatística tradicional. E acho muito, muito importante esclarecer essa diferença, porque quando a gente está falando do novo regime de verdade, a gente não está falando mais de conhecimento probabilístico no mesmo sentido da estatística tradicional, né? E a gente está falando de uma espécie de verdade auto, assim, que ela não passa pelo mesmo teste que a estatística tradicional que passa, não é, digamos assim. É autorrealizável, digamos assim, não é? Enfim, então tem esse ponto eu acho que é importante. Eu não sei se, assim, a parte da tese que eu li fala disso, eu não sei se você chega a aprofundar mais em outras partes, mas eu acho esse um elemento central que muitas vezes não é percebido. As pessoas falam de algoritmos como se fossem estatísticas, simplesmente, sem atentar para o fato de que não é estatística, porque para começar sendo parte de um conjunto de hipóteses dadas, assim, não é? Enfim, então acho que esse elemento é fundamental. Mas eu queria agradecer mais uma vez a Thalita. Foi realmente uma sessão, um encontro muito especial. A gente fechou com chave de ouro o nosso ciclo desse semestre. Enfim, eu não sei se a Thalita viu a nossa programação geral, mas a gente pôde atravessar vários, assim, conversou com várias pessoas. O Pedro Saliba aí do Rio também, não é? Teve, não sei se ela conhece, o Augusto lá do sul do Brasil, o David Lyon lá do Canadá. Então foram todo mundo de uma maneira ou de outra tratou da questão não só das novas tecnologias, mas da vigilância, de riscos, do problema da segurança pública. Foi muito comum também nas nossas conversas esse semestre. E queria agradecer, né, além da nossa convidada, as monitoras e que estão aqui, relatoras e monitoras, a Ana, a Mariana, a Fernanda, a Isabel, os demais, que eu não estou vendo a cara deles, mas delas que eu estou vendo aqui agora, que foram fundamentais para organizar o grupo esse semestre e para conferir as nossas conversas uma qualidade maior, né, para orientar o debate, enfim, acho que foram perfeitas aí, parabéns às nossas monitoras e agradecer o pessoal que acompanhou também, os participantes. Embora os participantes tenham ficado mais calados, não é? Assim, poucos se aventuravam. Acho que tem um problema essa coisa das relatoras. Vocês inibem o pessoal, que ainda fala, não, o pessoal tá fazendo umas perguntas assim, todo mundo conhece e tal, eu vou ficar na minha aqui só escutando, né? Enfim, acho que tem um chilling effect aí, tem um efeito inibitório esse negócio das relatorias, não é?
Mas enfim, eu queria agradecer todo mundo. O nosso grupo, né, tem várias outras pessoas, nem todo mundo pode, no momento que a gente realiza o encontro, participar, mas a gente sempre registra os encontros, depois eu disponibilizo dentro do grupo, então várias pessoas depois entram e assistem, e fica depois também disponível lá no meu canal no YouTube, né? Como quase todo professor, durante a pandemia eu virei um YouTuber também, né? Enfim, então, e continuo nessa carreira de YouTuber, então vou alimentar com mais um videozinho essa plataforma, enfim, e aí é bom que tem um lado bom que a gente vai construindo um acervo, não é? Já são vários registros ali de várias conversas que nós tivemos nos últimos anos. Mas é isso, queria dizer que foi um semestre, eu gostei muito desse ciclo, espero que a gente volte semestre que vem com um novo ciclo, com novos convidados, com talvez um tema novo, diferente também. Mas, Thalita, foi muito bom te conhecer aqui hoje, ler o seu trabalho. Eu quero ver logo publicado, e quando for publicado, quero que você divulgue, compartilhe com a gente fazer circular no nosso grupo também. E, enfim, espero que os próximos encontros, que esse seja o primeiro, né, de muitos, e que os próximos possam ser presenciais, né, porque esse negócio do virtual é legal, facilita os encontros, os debates, mas não substitui o pão de queijo, não é, o olho no olho, as outras coisas, o cafezinho, né, enfim, e a Professor, conversa. Hã? Diga, Fernando. fica até o convite para a Thalita e para todo mundo que está aqui, que vai ter seminário do IRIS, do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, dia 25 e 26 de setembro. Então, cafezinho, pão de queijo, doce de leite, tudo vem para BH que a gente recebe vocês. Aí, ó, ótimo, muito bem lembrado. A Thalita tem a oportunidade de vir então a BH em breve para a gente poder conhecê-la em carne e osso, né, de verdade, sem ser essa telazinha pequenininha aqui no meu computador. Mas é isso. Muito obrigado mesmo, Thalita. Espero revê-la em breve aqui em BH ou em outros lugares. E, enfim, e aguardo. Eu estou vendo que você defendeu a tese recentemente. Acho que tese, na verdade, não é o final de uma carreira, pelo contrário, é o início da carreira do pesquisador. Então, vejo você assim uma pesquisadora assim com muito potencial. Espero que, além da publicação da tese, né, que produza muitos novos frutos aí e que a gente mantenha essa conversa, né? Parabéns aí pelo trabalho. Agradeço demais, professor. Agradeço também Fernanda, Isabel, todo mundo que está aqui. Acho que eu gosto muito de grupo de pesquisa, como eu falei na minha primeira fala, né? Eu acho que é muito importante, porque ajuda a gente a pensar em coletivo. E na pandemia eu sentia muita falta, porque a gente tinha um grupo lá na PUC, e a gente falava, né? Como que estava a pesquisa, e você tinha aquela oportunidade de falar seus anseios e de ouvir das pessoas. Então, eu encorajo que continue esse grupo aí florescendo, fazendo muitos encontros e publicações coletivas e que muitos trabalhos muito legais saiam daqui. Agradecer demais a Fernanda. Vamos para BH, quero conhecer todos, para a gente produzir coisas também. Contem comigo, eu acho que é isso, a gente faz as coisas de forma coletiva, é assim que eu penso também. A gente vai, cada um construindo um tijolinho e a gente vai se ajudando também. Agradeço também todo mundo que teve o carinho de ler também a tese, de trazer tanta coisa legal. Às vezes a gente vai, defende e fica um pouco na ressaca de olhar de novo tudo. Então foi Uhum. ótimo, assim, vocês falaram coisas que eu tava assim, caramba, mas não é isso mesmo? Anotei muitas coisas que eu estou nesse processo de adaptação. Pode ter certeza, quando sair eu mando para vocês. Vai sair por uma editora estrangeira, mas o que eu tentei convencer é que a gente consiga fazer que ele seja aberto, acesso aberto. Então, mesmo se eles não quiserem, a gente faz o LibGen e existir. Mas é isso, porque é assim que a gente Só uma consegue questão, também. você vai publicar do jeito que está em inglês, né? Você pretende publicar uma versão em português também aqui no Brasil? Então, eu tô querendo, assim, fazer. Eu vou publicar ela uma versão em inglês, que é para essa editora que é de fora, que quis, mas até fiquei meio assim, né? Assim,
tá, vamos, até não esperava que receber o convite. A gente nunca espera muito, então estou bem feliz com esse reconhecimento dessa editora que é bem boa. E eu tenho a ideia de publicá-la em português. Inclusive, acho que vai ser o primeiro artigo em português que eu vou publicar, que tem um pouco a ver com a tese, vai sair por aí pela revista do IBCC CRIM, que é olhando a Clearview no Brasil, e eu pretendo publicar outras coisas em português. Mas como eu tive muito contato com grupos de pesquisa de fora, algumas coisas da tese em si acabou saindo em inglês, até por isso que a tese é em inglês. Eu acho que é uma coisa que eu não falei, né? Tá, por que você escreveu sua tese em inglês? Tipo, por quê? Assim, primeiro, deu muito mais trabalho, porque não é o idioma que é o nosso, então seria muito mais tranquilo se eu tivesse escrito em português. Uma é porque, como na minha banca de qualificação tinha pessoas estrangeiras, eu precisei escrever a parte da qualificação em inglês, e aí depois da qualificação a minha orientadora falou, olha, você tem dois caminhos. Ou você traduz tudo que escreveu na qualificação e faz em português, e faz ela em português, ou você continua com a tese toda em inglês. E aí ela foi me convencendo de que seria desafiador, mas seria importante eu ampliar também o ciclo de quem poderia ler e tudo mais. E eu fui, mas eu também quero muito publicar ela em português, porque eu acho até por conta da acessibilidade. Nem todo mundo fala inglês. Inclusive, nos meus agradecimentos eu falo, eu também não saberia falar inglês se não fosse um conjunto de outras coisas que aconteceram no meu caminho. Então, eu acho que é importante também essa questão da acessibilidade. E também tem ferramentas de IA que dá para traduzir hoje em dia, né? Também uma coisa positiva, pelo menos. Mas agradecer a todo mundo que fez esse esforço e fico aberta para o contato, para me mandarem e-mail, se quiserem conversar. A Fernanda também tem meus contatos. E a gente segue, eu sigo muito agradecida e querendo que o grupo de vocês floresça e faça muitas coisas legais. Valeu, tomara, Thalita. Enfim, valeu todo mundo. Eu vou então interromper aqui o registro desse nosso encontro para finalizar.